Olá, alunos, pais, familiares e colegas. Eu sou Alex, professor de Educação Física, e gostaria de começar esse vídeo fazendo uma pergunta para vocês. Como anda o nível de atividade física neste momento de pandemia? Vocês gostariam de se movimentar um pouco mais? Mas calma, não precisa me responder agora. Eu vou apresentar alguns dados gerais sobre este assunto e depois vocês refletem se gostariam ou não de melhorar um pouquinho o nível de atividade física neste momento da vida de vocês. Vocês sabem o que é o sedentarismo? Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre este assunto. Porém, não sei se vocês sabem, mas ele está associado aos principais problemas de saúde no mundo. O sedentarismo em si não é o problema, mas ele está associado a problemas como o diabetes, hipertensão, obesidade, doenças cardiovasculares e alguns tipos de cânceres, por exemplo. E estes sim matam muito mais do que algumas coisas que a gente fica chocado, como homicídios e acidentes, por exemplo. O Brasil é um país que precisa se preocupar com este assunto, pois dentre os países da América Latina, o Brasil é o principal em números de sedentários, estando acima até mesmo dos Estados Unidos. Cerca de 47% da nossa população é sedentária, e dentre eles, as mulheres são as principais. Cerca de 53% das mulheres adultas no Brasil estão sedentárias. Para vocês terem uma ideia, nesse período de pandemia, nós reduzimos em torno de 17% o número de passos que nós realizamos no dia a dia, pois precisamos substituir algumas atividades, como ir ao trabalho, ir à escola, por exemplo, para ficar em casa na frente do computador. Então, nós precisamos tomar medidas para evitar estes problemas. Um dos problemas principais do sedentarismo é o aumento do sobrepeso e da obesidade. Para vocês terem uma ideia, a obesidade contribui em 50% a mais de chances de morte por contaminações com o coronavírus. E não somente riscos de morte. Para aqueles que estão esperançosos com a vacina, a obesidade diminui os efeitos que a vacina tem em prevenir o coronavírus. Então, além de contribuir com os riscos de morte, ele também altera a eficiência da vacina no organismo de pessoas obesas. Então, devemos prevenir ainda mais esse número, que é bastante preocupante em nosso país. Então, agora que eu apresentei alguns dados bem interessantes para vocês, o que acha de se movimentar um pouco mais? Quando nos movimentamos através de exercícios ou atividade física, intuitivamente nós optamos por uma alimentação mais saudável. Agora eu quero ser fit. Além disso, durante a realização de atividade física, há a liberação de alguns hormônios responsáveis pelo prazer, diminuição da ansiedade, alívio do estresse e evitarmos a depressão, principalmente neste período em que ficamos confinados em casa. Mas Alex, quanto tempo de atividade física eu preciso fazer por semana? Então, a OMS faz algumas recomendações de acordo com a faixa etária. As crianças de até 5 anos é recomendável que brinquem, façam diversas atividades todo dia, em torno de 180 minutos diariamente. É necessário que os pais incentivem os filhos a realizar estas atividades. A criança precisa brincar e ela não precisa perceber que ela está fazendo alguma atividade, um exercício, por exemplo. Ela só precisa se divertir. Então nós precisamos criar recursos para que as crianças gostem, se sintam atraídas muito mais do que ficar mexendo no celular ou no computador, por exemplo. Mas o recomendável é em torno de 180 minutos. Já as crianças acima de 5 anos e adolescentes até os 17 anos, é recomendável que realize diariamente em torno de 60 minutos de atividades diversas e intensidades diversas. Isso não é difícil, apenas precisamos criar alternativas para que seja realizado esses 60 minutos de atividades diversas. Para adultos acima de 18 anos, o recomendável para a manutenção da saúde é em torno de 150 minutos de atividades moderadas durante a semana ou 75 minutos de atividades vigorosas. Também é recomendável realizar pelo menos 2 vezes de atividades de fortalecimento muscular para melhorar a sua postura, evitar lesões e fortalecer o seu corpo como um todo para o avanço também da idade. Falando em avanço da idade,
É interessante também que idosos, além de realizar atividades de força, flexibilidade, também realizem atividades de equilíbrio, pelo menos 3 vezes por semana. Porque durante a fase de envelhecimento, o corpo vai sofrendo algumas perdas e o equilíbrio é uma delas. E é muito importante que vocês trabalhem o equilíbrio para que consigam realizar as atividades básicas diárias sem a ajuda de ninguém ou sem sofrer alguns riscos de queda, por exemplo. Principalmente também porque há uma perda de densidade óssea quando estamos na fase da idade mais avançada, né? Então, é necessário tomarmos esses cuidados. Mas então, Alex, quais são as principais atividades que eu posso fazer no meu dia a dia? E tendo em vista as limitações que a pandemia tem estabelecido. Primeiro, estabeleça um objetivo. Se você gostaria de perder peso, por exemplo, você deve optar por atividades de maior duração e intensidade moderada, para que vocês consigam suportar o esforço por longo tempo. Atividades aeróbias, que são essas que eu estou falando aqui, elas fornecem uma perda calórica maior do que atividades de curta duração e alta intensidade, por exemplo. Mas também é recomendável que se realizem exercícios de força, por exemplo, porque o seu metabolismo vai estar acelerando e gastando mais energia em períodos de reforço. Então, se eu fosse resumir para você, para a perda de peso, o indicado seria mesclar entre atividades aeróbias, que são de longa duração e intensidade moderada, e atividades anaeróbias como força, atividades de fortalecimento, como musculação, por exemplo. E estas atividades não necessariamente precisam ser realizadas na academia. Vocês podem realizar em casa, na rua, nas escadas próximas de casa ou até mesmo dentro de casa, né? É possível adaptar com pesos, com comida, por exemplo, garrafas PET. Isso depende de vocês buscarem esses recursos. Para as pessoas que têm ficado muito tempo em casa, na frente do computador, provavelmente você já deve ter sentido algum desconforto na sua coluna. Para vocês terem uma ideia, o termo de busca dor nas costas aumentou em cerca de 75% desde o começo da pandemia até agora. Então, provavelmente você já deve ter sentido algum desconforto. É indicado que vocês realizem exercícios de fortalecimento, tanto da parte posterior quanto da nossa parte anterior, ok? Esta região central do nosso corpo, que é responsável pela sustentação, é chamada de core, tá? Do core, que é a região central do nosso corpo. Envolve tanto o abdômen quanto a parte lombar aqui, e é necessário que haja um fortalecimento dessa região, para que a nossa coluna, os nossos discos intervertebrais não sofram tanto com esta falta de movimentação ou com esse tempo excessivo sentados na frente do computador. De modo geral, nós sabemos que existem diversas limitações quando sair de casa, mas cabe a vocês decidirem tomar atitudes diferentes, seguras, mas que proporcionem a melhora e manutenção da saúde de vocês. Então, pessoal, a partir do que eu falei aqui, espero que tenha contribuído para a melhora da vida de vocês e o incentivo à busca de transformações nos hábitos diários. E cabe também a vocês incentivarem colegas, filhos, a família e também nas redes sociais, pois elas também têm contribuído bastante com a transformação nos hábitos diários das pessoas. Então, faça a sua parte e contribua com um país melhor. Então, galerinha, essa foi a mensagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até mais. Falou, valeu!